Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o ponto alto do domingo, né? Nosso encontro, a nossa conversa. Domingo, dia 22 de agosto. Antes de começar a falar dos eventos de 22 de agosto, eu queria lembrar um de 21 de agosto. Foi aniversário da morte, ela morreu em 1853, da Maria Quitéria de Jesus. Eu já falei nela aqui para vocês, né? A nossa Joana d'Arc. Ela atirava bem, estava acostumada com caça, onde morava, e quis ser soldado, quis defender o Brasil, né? Na independência, na Guerra da Independência na Bahia. Cortou o cabelo, se vestiu de soldado, usou o nome do cunhado. Depois o próprio pai foi lá e disse, olha, essa é minha filha, né? Mas ela estava se dando tão bem que o comando decidiu mantê-la. E ela foi um sucesso como soldado. Depois arregimentou mulheres na luta contra as tropas portuguesas. Saiu de lá, casou, teve uma filha e morreu em Salvador, desconhecida. Agora ela é patrona de um dos quadros do Exército Brasileiro. Enfim, é uma heroína, né? Um modelo de independência das mulheres. E hoje o Exército recebe mulheres, inclusive combatentes, na selva, né? E na preparatória de Campinas, na Academia Militar das Agulhas Negras. A Marinha já tinha feito isso antes, a Aeronáutica também. Bom, mas hoje, 22 de agosto, em 1942, Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo. Alemanha, Itália e Japão. Depois, em 5 dias, 6 navios afundados, 6 navios brasileiros afundados por um submarino alemão que operava na costa brasileira. Ele acabou sendo afundado por um avião americano na costa do Piauí, esse submarino. Foram 600 mortos. Dizem que foi o nosso Pearl Harbor, né? Mas também é aniversário da morte de Glauber Rocha. Ele morreu em 1981. Eu lembro de Glauber Rocha, 1 ano antes, 2 anos antes, chegando ao Palácio do Planalto para conversar com Golbery. Um era fã do outro. Ele chamava Golbery do Couto e Silva de Eugênio da Raça. Eu falei com ele várias vezes quando ele chegava ao Palácio do Planalto. Glauber Rocha, o grande cineasta do cinema mudo, do cinema novo, né? E aniversário da morte também de Juscelino Kubitschek. 1976, eu estava em Brasília na época quando chegou a notícia, foi um choque, né? Num acidente, o carro dele bateu num caminhão na Via Dutra e foi enterrado em Brasília, foi velado em Brasília, na Catedral, foi levado ao Campo da Esperança e hoje está no Memorial, em Brasília, o corpo dele. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever se ainda não tiver feito isso e ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, primeiro assunto de hoje, Bolsonaro cumpriu o que havia dito de vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões. Era 2 bilhões. Vetou, ele aprovou a lei orçamentária e tal, mas lei de diretrizes orçamentárias, mas ele acabou vetando isso. Vai ficar para o orçamento do ano que vem com a correção prevista em lei, que vai ser bem menos do que isso. Vão corrigir 2 bilhões com base, se não me engano, com base na inflação, né? Então vai ser bem menor. E também, cumprindo a palavra, ele mandou para o Senado o pedido de impeachment de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né? A gente nem precisa dizer por quê, né? E é um risco muito grande. Tudo indica que não vai passar. Não sei nem se o presidente do Senado vai pôr em votação, vai botar em pauta. Não sei. Mas entre correr o risco e faltar com a palavra, ele preferiu correr o risco, né? Faltar com a palavra seria um desgaste maior. O Supremo reagiu. O
Supremo fez uma nota dizendo que pela rigidez da democracia, né, e o Estado democrático de direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal. Bom, os ministros do Supremo sabem muito bem, quanto eu, quanto você, quanto cada um deles sabe, que a rigidez da democracia não comporta aquele processo do fim do mundo, aquele inquérito do fim do mundo. Que a gente não sabe se é inquérito ou processo, né? Porque, enfim, mistura tudo. Mistura denúncia, acusação, investigação, julgamento, execução, mistura tudo. Em algo que não se passou dentro do Supremo como se justificaria pelo artigo 43 do Regimento Interno. Então, o Supremo sabe muito bem que a rigidez, né, a saúde da democracia foi afetada. E depois fala em devido processo legal. Como pode ter devido processo legal num inquérito que não teve o devido processo legal? Né? Outra coisa, está dizendo aqui que não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões. Olha, eu tenho visto um magistrado ser acusado e julgado e condenado por suas decisões. Se a decisão foi comprada, se é uma sentença comprada, o Conselho Nacional de Justiça faz isso. Não faz sobre o Supremo. O Supremo está acima de... É absoluto. O Conselho Nacional de Justiça não pode julgar o Supremo, só quem pode julgar é o Senado. Então, como não tolera se um magistrado, alguns magistrados já foram julgados por suas decisões, né? E, por fim, como usar o próprio Supremo como recurso se ele próprio, por 10-1, decidiu que esse inquérito é legal, esse inquérito ilegal é legal. Ele não vai ser ilegal só porque decidiram que é legal. Ele é ilegal cada vez que a gente olha. É coisa de Galilei diante da fogueira. Epuor se move. É tão simples, né? É tão claro. Bom, mas enfim. Por outro lado, vejam só, veja o que aconteceu com o processo de Atibaia, em que figurava como réu o ex-presidente Lula, né? Só para vocês lembrarem, é o sítio em que as empreiteiras pelo processo lá da Lava Jato, lá de Curitiba, o presidente Lula ganhou como presidente das empreiteiras, né? Inclusive a reforma, tudo aquilo, né? E o Supremo dizendo que era nulo todo o processo de Sérgio Moro, porque não foi imparcial, e também porque o foro de Curitiba não era o foro certo. Depois de tanto tempo descobrindo que não era o foro certo, depois de ter passado por várias instâncias, pelo Tribunal Revisor em Porto Alegre, pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, o Supremo julgou que não era o foro próprio e anulou tudo. E aí foi para o Foro de Brasília, onde o Ministério Público pediu a reabertura, então, da ação. Aí a juíza, no sábado, juíza substituta, disse que uma está prescrito. Passou o tempo, está prescrito. Outra envolve pessoas de mais de 70 anos, os acusados, os suspeitos. E outra que as provas não foram suficientes para reabrir o processo. E ela diz o seguinte, agora a gente pega qualquer manifestação de juiz da primeira instância e já fica achando que é recado para o Supremo, né? É o ônus que o Supremo vai carregar. Ela disse, não cabe ao Poder Judiciário atuar como investigador nem como acusador. Isso foi a juíza que disse. E mais, que o juiz é o fiador do devido processo legal e garantidor da ampla defesa e do contraditório. Juíza Poliana Alves, juíza federal. É isso mesmo que ela está dizendo, é verdade.
Agora eu pergunto o seguinte, né? Naquele ataque a várias pessoas que têm canais de notícias, né? Esse bloqueio da monetização. Um advogado me disse que é o caso de denunciar a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Está impedindo que a pessoa receba remuneração pelo seu trabalho. Ou denunciar a Justiça do Trabalho. E é uma decisão da Justiça Eleitoral. E o Supremo fala em rigidez da democracia. Bom, vamos adiante. A gente tem que ver aí os assuntos todos do dia, né? Épocas em que a liberdade de expressão está sendo atingida. Eu falei há pouco do processo do ex-presidente Lula, ele está percorrendo o Nordeste, está avaliando as coisas, né? A gente vê que não tem povo, mas ele foi se encontrar com lideranças políticas. Aí aquela velha pergunta, porque a gente fica repetindo democracia, democracia, democracia. Os políticos representam realmente o povo? Eu vejo alguém dizendo assim, o povo quer isso, o povo quer aquilo. Será que o povo realmente quer isso ou aquilo? Eles sabem o que o povo quer, o que o povo não quer? Eles falam em nome do povo realmente? Só para a gente pensar a respeito. Aproveito aqui para dizer que no voto distrital isso, o mandatário fica mais perto do mandante, lá no voto distrital. Bom, o Brasil hoje mandou 32 bombeiros especializados em busca, cães farejadores. O presidente Bolsonaro, de manhã, lá na base aérea, se despediu de um a um dos 32 bombeiros, inclusive dos cães farejadores. Eu vi pelas imagens. E é um material que está sendo levado, 10 toneladas de medicamentos e material necessário para o Haiti. Um terremoto, depois veio vendaval, já tem mais de 2.000 mortos, outra tragédia no Haiti. Esse mesmo avião é que foi usado há um ano para levar também auxílio humanitário para Beirute, quando houve aquela explosão lá no Líbano, né? O presidente, antes disso, foi a Eldorado, lá no Vale do Ribeira, visitar a mãe dele, que está com 94 anos e bem doente. Mas, enfim, eu estou registrando isso para pensar numa pergunta que me fez num almoço sexta-feira, um embaixador de um dos países de maior investimento no Brasil. Ele me perguntou por que o Brasil não exerce essa liderança na América Latina, que manda, né, que é mandada pelo seu tamanho, pela sua importância, pela sua economia. Pois é, o Brasil está fazendo ajuda humanitária ao Haiti, sempre está presente aí em outros países, né? Talvez devesse pensar a respeito de um papel mais protagonista dentro da América Latina. Porque eu estava lendo o Barão do Rio Branco, no início do século passado, e ele queria que o Brasil ocupasse esse lugar porque dizia, olha, o Império Americano está crescendo dos Estados Unidos. Se não ocuparmos lugar, eles vão ocupar o lugar. Hoje eu tiro o Império Americano e ponho o Império Chinês, né? Por isso essa atenção que deve ter a nossa política externa. De Brasília, Alexandre Garcia.